This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje estudaremos um pouco sobre os contratualistas. Mais especificamente, vamos falar de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. São três filósofos muito importantes desse conteúdo que é contratualista. Bom, por falar no próprio tema, a gente já sabe que a gente vai estudar um pouquinho de contrato, contrato social, contrato entre as pessoas e assim por diante. Três filósofos de fundamental importância: Rousseau, Locke e Hobbes. Vamos ler então para o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo então de nossa aula de hoje é compreender a noção de Estado, e principalmente a questão do estado de natureza em Rousseau, entender a questão da desigualdade e a questão de sociedade, entender também a questão de vontade geral. Vamos já começando dizendo que Leviatã, né, é o material apresentado por Thomas Hobbes. Então, Leviatã é o livro que Hobbes escreve para falar da sua teoria de Estado. Thomas Hobbes ele vai falar do Estado absolutista, ou da monarquia, ou do parlamentarismo. O objetivo é garantir a paz, segurança e a vida de seus membros. Esse é o grande tema central de Thomas Hobbes. Por isso ele vai escrever o Leviatã. Um pouquinho da questão bibliográfica. Thomas Hobbes nasceu em 1712 e morreu em 1778, né? Um dos principais pensadores iluministas, lá da questão da liberdade, igualdade, fraternidade, enfim, os três princípios iluministas, que são os princípios que vão basear todas as constituições a partir daí do mundo ocidental. E é basicamente um dos primeiros aí a trabalhar o romantismo, né? Trabalhou o contratualismo e o contrato social foi um dos seus livros, e também um dos seus livros foi o Emílio, ou da Educação. Então, o Emílio, ou da Educação, foi o seu último livro. Então, trabalhou aí, basicamente, 4 obras, né? Bom, um dos temas que Hobbes trabalha é a questão do estado de natureza. O que é o estado de natureza? De modo bastante otimista, e Hobbes era otimista, até por ser iluminista, ele aponta que a natureza humana não é essencialmente egoísta. Nós, por natureza, nós somos solidários, somos divisíveis uns com os outros. Ou seja, o ser humano não é algo que ele é egoísmo na sua essência. Quando ele faz uma caça, ele divide essa caça com os seus. Quando ele tem uma coisa muito boa, ele conta, ele divide, ele compartilha com as suas pessoas que estão à sua volta, compartilhando a sua angústia, enfim, tudo que é seu. Ele trata de um bom selvagem. O que é um bom selvagem? O bom selvagem é uma forma idealizada que o Rousseau projeta, né, do ser humano, buscando compreendê-lo, o seu estado pré-social. Então, ele não é ainda um social. Ou seja, esse ser humano que ainda não é social, ele não tem preconceito moral, não está desprovido dessa moralidade, ele é altamente solidário e ele é livre. E ele tem a piedade natural. A piedade, ou seja, ajuda o outro de forma naturalmente, sem fazer nenhum esforço. Vamos a alguma fala de Rousseau. Ele fala do estado barbário. O que é o estado da barbárie? O estado de barbárie é a fase do ouro, onde está um homem contra o outro homem lutando. E isso é um estado selvagem, né? Ou seja, ele vai trabalhar esse estado selvagem do homem e ele julga que pode ser sim e que ninguém conhecia esse estágio de natureza até então. E agora está em suas mãos o homem para ele mudar isso. Então, o estágio de natureza é o estágio de guerra de todos contra todos, que esse é um estágio bastante perigoso.
Hobbes traz um exercício aí dizendo, um exercício primeiro a respeito de Hobbes, dizendo que a respeito do bom selvagem idealizado por Rousseau, analisa a alternativa a seguir. Então agora, com base em Rousseau, logicamente que a letra A, o estado de natureza, num bom selvagem, né, autossuficiente e vive isolado, sobrevivendo, né, da natureza, e que ele tem os acordos, as suas situações são inatas e nasce já com ele. A criação de uma sociedade civil. Ele discute a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Como é que acontece essa desigualdade? Por que essa desigualdade? E o primeiro choque emocional que a gente tem aí está na propriedade privada. Todos nós queremos ter propriedade privada. E a gente morre por coisas insuficientes. Por exemplo, no assalto, um relógio. Para que querer proteger um relógio de um assaltante? Não, mas a gente protege, né? Então ele vai dizer, e aí vai trabalhar muito forte isso, Rousseau vai trabalhar de forma muito intensa, que teve um grupo de pessoas esperto que cercou um terreno e teve a audácia de dizer que esse terreno era dele. E encontrou um monte de pessoas simples que acreditou nisso. E aí está a fundação de uma sociedade civil, que para ele é totalmente errado. Como é que alguém demarca um território, demarca uma região e diz que isso é dela? E como é que tem um pessoal que acredita nisso? Então somos nós que legalizamos a propriedade do outro. Então aí cria a sociedade uma falsa noção, uma falsa noção de paz, de segurança e de justiça. Porque na verdade não tem paz. Quando alguém demarca uma terra e diz que essa terra é dela, e eu acredito, e a sociedade acredita, aí pode estar instituído o estado selvagem. Porque alguém pode querer essa terra para ele. Então isso é muito complicado. Um exercício aí. Sobre a relação entre natureza humana e a propriedade do pensamento, e a propriedade no pensamento de Rousseau, assinale a alternativa correta. Então, sobre a relação entre natureza humana e a propriedade no pensamento de Rousseau. Claro que a letra A, eles têm a instauração da propriedade e cria a ruptura radical do homem consigo mesmo e distancia-se da natureza, né? Porque daí o homem vai passar a explorar aquela terra, vai passar deliberadamente querer que essa terra lhe ofereça algo em retorno disso. Pacto social. Cada um de nós propõe um acordo. Esse acordo tem que estar em supremacia à vontade geral. Ou seja, nós devemos estar em consonância com essa vontade geral. Recebemos enquanto corpo, cada um tem seus membros. O corpo é como se fosse, a sociedade como se fosse um corpo. Nosso corpo tem os dedos, os braços, as pernas, tudo está ligado nesse corpo, né? O corpo, um corpo é uma moral coletiva, composta por diversos membros. E aí a sociedade também é isso. E a gente vive disso. Então o pacto social é quando tem um acordo entre nós e esse acordo ele está de comunhão comum, se torna comum entre nós. Essa comunhão, esse comum, isso vai fazer com que haja a vontade geral. Então nós temos aí 4 pessoas que elas fazem um poder soberano sobre o rei, sobre a vontade geral. Então, essas 4 pessoas criam a vontade geral de um determinado grupo, que vai eleger determinadas pessoas. O que é essa vontade geral? O poder político é uma manifestação direta de uma vontade geral, né? E para isso tem que respeitar as leis, respeitar o cidadão e estar obedecendo essa vontade geral. O político tem que obedecer essa vontade geral.
E obedecendo essa vontade geral, também está obedecendo a si próprio e a sua própria vontade, porque o político é parte da sociedade, a sociedade é parte política. Então, o que é a vontade geral? Se a gente tem políticos corruptos, afinal de contas, fomos nós que colocamos esses políticos lá. Eles não entraram sozinhos, fomos nós que colocamos. Então, não pode ter uma sociedade justa e um político corrupto, e não pode ter um político justo e uma sociedade corrupta. O político é reflexo de nós mesmos. O político é reflexo de nós mesmos. Não dá para se pensar em político honesto e sociedade corrupta, ou sociedade honesta e político corrupto. O político somos nós que colocamos ele lá. Ele está exercendo a nossa vontade. E isso é muito sério dentro do projeto de Locke, Montesquieu, Rousseau e Maquiavel. E também até buscando um pouco Maquiavel. É nós que colocamos, não foi ninguém. Não foi um extraterrestre que veio ali e colocou o presidente da República. Fomos nós que votamos lá. Fomos nós que o elegemos. Então, ele reflete a nossa vontade geral. Buscando aí um exercício, o ser humano nasce livre e por toda parte encontra-se ferro. Se crê, Senhor, nesses demais seres, sem deixar de ser mais escravo do que eles. Explique a frase de Rousseau usando o conceito de sua teoria. Então, para explicar um pouquinho essa frase de Rousseau que ele disse ali, ó, usando um conceito político dele, podíamos dizer que para Rousseau a humanidade era pacífica. Até alguns, lembra lá da propriedade privada? Até alguns pegarem ou apossarem desse bem comum e tornar Senhor Todo-Poderoso, dando início aí a uma propriedade privada. Por esse motivo, um povo cria aí um pacto, né? E torna-se necessário legitimar, criar lei e poder. E essa solução proposta por Rousseau acontece diante de um conceito de uma soberania popular. Então, a soberania popular é ela que vai legalizar todo esse princípio, toda essa situação que a gente tem aí. Resumindo da aula de hoje, nós estudamos um pouco o contratualismo de Rousseau, o bom selvagem, né, que desprovido de uma moral, origem da desigualdade, a criação da propriedade privada e a vontade geral e a retomada da liberdade. Essa aula foi muito importante porque a gente aprendeu um pouco sobre Rousseau, que é um filósofo muito importante dessa fase contratualista. Até uma próxima aula.